Bem, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo, nós vamos iniciar agora um bloco para comentarmos a respeito das fundações públicas. As fundações públicas, amigos, dentre as 4 categorias de entidades da administração indireta, é aquela que menos cai em prova. Daldi, por que disso, né? Por que é aquela que menos cai em prova? Por quê, pessoal? Existem tantas controvérsias, existe tanta discussão doutrinária, jurisprudencial, há vários assuntos que não são muito bem resolvidos na doutrina, na jurisprudência, ou mesmo na legislação, em relação às fundações públicas. Então, o examinador acaba não pedindo tanto assim esse tema em prova. Legal? Apesar disso, o tema é curto e é importante que, caso venha a cair alguma questão, e elas aparecem, caso venha a cair alguma questão sobre fundação pública, você tem que estar pronto para matar, para gabaritar essa questão. Legal? Então vamos lá, vamos iniciar aqui esse estudo das fundações públicas. Pessoal, inicialmente, nós estamos falando aqui sobre fundações públicas. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar o públicas e vamos falar primeiramente apenas sobre as fundações. As autarquias que nós estudamos já em outros blocos, a autarquia é algo inerente, próprio do poder público. Só existe autarquia na administração pública. Agora, fundação, amigos, nós temos fundação tanto da iniciativa privada, como nós temos fundações no setor público. E o que caracteriza uma fundação, seja no setor público, seja na iniciativa privada? O que caracteriza uma fundação, essa espécie, esse gênero jurídico chamado fundação, é o seguinte: o que caracteriza a fundação são esses 3 elementos que estão aqui na tela. Existe a chamada figura do instituidor. A figura do instituidor é alguém, é uma pessoa que faz o seguinte: a pessoa ela tem tantos bens, o acervo de bens, o patrimônio dessa pessoa é tão grande que ela faz o seguinte: olha, eu vou pegar uma parcela dos meus bens, legal? E vou destinar aqui, dar uma finalidade própria para esse conjunto de bens. Então existe essa figura do instituidor, que pega uma parcela de bens, e dá uma destinação a essa parcela de bens. Mais ainda, aqueles bens, eles não são um conjunto de bens esparsos jogados por aí. É conferida uma personalidade jurídica àquele patrimônio. Tá legal? Então eu pego aqui alguns imóveis, alguns veículos, alguns valores em conta bancária e vou fazer o seguinte: olha, a partir de agora, este conjunto, esse acervo de bens vai ter uma personalidade jurídica. Tá legal? E isso, quem faz isso tudo é a figura do instituidor. Bacana? Então, eu vou pegar uma parcela do meu patrimônio, vou conferir uma personalidade jurídica a essa parcela de bens, vou dizer que estes bens, eles devem ser utilizados em uma finalidade específica. E uma finalidade social específica. Legal? Mais à frente nós vamos comentar, mas as fundações, elas não existem para explorar a atividade econômica. Elas não existem para funcionar como uma empresa. Legal? Como uma empresa privada. O negócio da fundação não é, comprar e vender bens, não é atividade mercantil. Legal? Não é atividade econômica. O negócio da fundação são atividades de interesse social. Saúde, educação, cultura, esporte. Legal? Então, essa figura do instituidor define uma finalidade social para aquela pessoa jurídica que está sendo criada. E por fim, amigos, é importante nós sempre ressaltarmos, a fundação ela não pode ter finalidade lucrativa. Ela existe não para engordar o seu patrimônio, não para buscar lucro. Tá legal? A fundação ela existe para desempenhar atividades na órbita social não lucrativas. Bacana? Então esses são os 3 elementos de uma fundação. Seja uma fundação pública, seja uma fundação privada. Legal? Daldi, qual que é a diferença entre a fundação pública e a fundação privada? Amigos, a diferença básica entre elas é que a fundação pública, o instituidor é o poder público. Tá legal?
Já na fundação privada, o instituidor é um particular. Então, o que vai acontecer? Imagine só, eu tenho lá o Neymar, né? Eu tenho lá essas grandes figuras aí, eu tinha lá, por exemplo, o Ayrton Senna, eu tenho ali, né, algumas pessoas, né, muitas vezes mais abastadas, com um belo patrimônio. O que vai acontecer? Essas pessoas, esses particulares, vão lá e criam fundações privadas. Pegam ali, sei lá, 50 milhões de reais, conferem aqueles 50 milhões de reais uma personalidade jurídica e diz o seguinte, olha, você existe, você, fundação privada, existe para atender os mais necessitados aqui de determinada região do país. Bacana? E isso aí é a figura da fundação privada, que é instituída por um particular, pessoas da iniciativa privada. Mas o que interessa para nós aqui no direito administrativo são as fundações públicas. Tá legal? As fundações privadas, elas são estudadas lá pelo direito civil. Aqui no direito administrativo, o papo é sobre fundação pública, que são aquelas instituídas pelo Estado, pelo poder público. Bacana? E com isso, né, feita esta primeira contextualização, agora sim nós vamos entrar nas fundações públicas. Vamos trazer aqui na tela as suas principais características, aquelas que você tem que conhecer e tem que decorar, memorizar para a sua prova. Tá legal? A gente fala em compreender, é importantíssimo você compreender, mas a decoreba também faz parte. Né? E a gente vai trazer aqui uma série de diagramas, de esquemas. É importante que você faça muita questão, né? Revise tudo isso aqui, e aí você vai chegar na prova realmente sabendo as características e sabendo diferenciar essas 4 entidades da administração indireta. Bacana? Então vamos lá, venham aqui na tela. Deixa eu pegar aqui a caneta. Muito bem. As fundações públicas, já dissemos, são aquelas instituídas pelo poder público, tá legal? Em que o poder público separa uma parcela do seu patrimônio e confere àquela parcela do patrimônio uma personalidade jurídica. Bacana? Uma personalidade jurídica. E é a partir daí que as fundações públicas, né, que a doutrina chama as fundações de patrimônio personificado. Quando nós estudamos lá as autarquias, nós comentamos que as autarquias eram o serviço público personificado. Aqui, pessoal, as fundações públicas são chamadas de patrimônio. Né? Elemento marcante das fundações é o patrimônio ao qual foi conferida uma personalidade jurídica, patrimônio personificado. Beleza? O que mais? As fundações públicas, elas possuem uma característica bem particular delas. Elas podem ser instituídas sendo uma pessoa de direito público, legal? Mas, em alguns casos, o instituidor decide conferir a elas uma personalidade de direito privado. Bacana? Então é o seguinte, vamos até retornar aqui no slide anterior. Vejam só, eu tenho as fundações, tá legal? Eu tenho as fundações, é um grande gênero. Deste gênero, eu tenho aqui as fundações públicas, bacana, e tenho as fundações privadas. O que vai distinguir entre elas, vai distingui-las, é quem está criando elas. Bacana. E nós dissemos agora há pouco que as fundações públicas, elas podem ser de direito público, mas também podem ser de direito privado. Tá legal? Então, nós temos aí essas 3 situações. Fundação privada, fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. Belezinha? Muito bem. O que vai acontecer? Quando o poder público deseja uma entidade com maiores prerrogativas, uma entidade que possua ali poderes especiais, que a coloque em patamar de superioridade em relação ao particular, ele vai lá e cria uma fundação pública, direito público. Cria, por exemplo, lá a figura da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Legal? Uma fundação pública de direito público. Agora, se o poder público ele deseja criar uma entidade e ela não precisa ter tantas prerrogativas assim de direito público, é verdade? Agora eu estou criando uma entidade que eu estou buscando a maior autonomia do direito privado.
Então, preciso de uma entidade mais leve, uma entidade com controles menos rígidos. E aí, ele decide criar uma fundação pública de direito privado. Tá legal? E ele vai lá e cria, por exemplo, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Tá legal? Ele cria, por exemplo, na esfera federal, o FUNPRESP. Cria lá o FUNPRESP também, com essa natureza de fundação pública de direito privado. Bacana? Então, as autarquias somente podem possuir personalidade de direito público. Legal. As estatais, seja empresa pública, seja sociedade de economia mista, somente podem possuir personalidade de direito privado. E as fundações públicas ficaram aí no meio do caminho. Ora, possuindo personalidade de direito público, possuindo personalidade de direito privado. Legal? Tudo certo até aqui? Então agora, vamos lá. Elas são criadas, já comentamos, para o desempenho de atividades na ordem social. Legal? Na ordem social, né? Elas possuem, como as demais entidades da administração indireta, a chamada capacidade de autoadministração. Elas possuem autonomia administrativa, autonomia financeira, mas essa autonomia não é plena, não é absoluta. Por quê? Se ela foi criada por um ente público, por um ente político, né? Melhor dizendo, aquele ente político vai estabelecer algumas diretrizes, alguns fins para a atuação daquela entidade. Então, elas estarão sim sujeitas ao controle da administração. Legal? Seja o controle ali pela própria administração direta que a criou, seja o controle por parte do Poder Judiciário, por parte do Legislativo, dos Tribunais de Contas. Então, são fundações que, olhem só, mesmo possuindo personalidade de direito privado, tanto faz, público ou privado, elas estarão sujeitas a algumas amarras, alguns mecanismos de controle. Legal? Belezinha? Agora, amigos, em relação à criação. Agora nós vamos passar a detalhar cada uma das principais características dessas fundações públicas. Como é que se cria uma fundação pública? Como é que aquele instituidor separa uma parcela do seu patrimônio e confere personalidade jurídica a elas? Aí, se nós formos lá no 37, inciso 19 da Constituição Federal, o que a gente vai ver lá? Que a lei específica cria as autarquias e a lei específica autoriza a criação de fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. É nisso que nós temos lá na literalidade do texto constitucional, dizendo que as fundações têm a sua criação autorizada em lei. E interpretando e detalhando isso um pouco mais, nós temos aqui duas situações distintas envolvendo as fundações públicas. Vejam só, a doutrina majoritária entende que, se a fundação pública possuir personalidade de direito público, ela vai seguir um regime muito próximo daquele que é aplicável às autarquias. Tá legal? E o que vai acontecer? A lei diretamente já vai criar essa fundação pública de direito público. Bacana? Agora, se a fundação pública for de direito privado, a lei específica autoriza a sua criação. Legal? E aí o que vai acontecer? A efetiva ou o efetivo surgimento daquela pessoa jurídica não se dá automaticamente com a lei. É necessária uma segunda providência, legal? É necessário ali um segundo ato para que surja efetivamente a fundação pública de direito privado. Ao passo, recapitulando aqui, ao passo que a fundação pública de direito público segue a mesma regra da autarquia. Publicou a lei entrou em vigor, já existe aquela pessoa jurídica. Legal? Então, é importante, em relação à criação das fundações públicas, nós temos que conhecer duas nuances, dois detalhes disso aí. O primeiro deles é a literalidade do texto constitucional, e o texto constitucional diz apenas que as fundações têm a sua criação autorizada por meio de lei. Agora, se a sua questão
vier diferenciando a fundação pública de direito público com a fundação pública de direito privado, aí, amigos, temos que nos lembrar da doutrina majoritária que equivale, né, que equipara a fundação de direito público com as autarquias. Legal? Belezinha? Vamos agora comentar um pouco sobre as atividades desenvolvidas pela fundação. Quando nós tratamos das autarquias, nós dissemos que elas existem para desempenho de atividades administrativas típicas. Atividades típicas do Estado. Beleza, entendi essa parte, Daudi. Quando nós comentarmos sobre sociedades de economia mista, empresas públicas, nós vamos dizer que elas existem para exploração de atividade econômica ou para prestação de serviço público. Beleza? Cenas dos próximos capítulos. Agora, quando a gente fala em fundação pública, elas existem para desempenho de atividades de interesse social. O que pode aparecer em prova também? Atividades da ordem social. Não da ordem econômica, da ordem social. Legal? E aí surge lá uma fundação para cuidar da saúde pública. Surge uma fundação para cuidar da educação. Surge uma fundação ali para proteção dos direitos dos indígenas. Tá legal? São todos interesses, né, e atividades na órbita social. Bacana? Vamos lá, agora nós vamos detalhar aqui um pouco mais quantas atividades, né, para que serve, o que faz uma fundação pública. O que faz uma fundação pública, né, atividades de interesse público na ordem social, não na ordem econômica. Legal? Lembrando que elas não podem possuir finalidade lucrativa. Legal? Sem fins lucrativos. E agora tem mais um detalhe aqui envolvendo as fundações. Tem mais um detalhe envolvendo as fundações. E esse detalhe, pessoal, está lá no finalzinho, muitas vezes fica escondido na leitura que a gente faz da Constituição. Lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, a gente sabe que lei específica cria a autarquia e lei específica autoriza fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. E lá no finalzinho desse mesmo dispositivo, o Constituinte diz lá, olha, cabe à lei complementar definir as áreas de atuação da fundação pública. Tá legal? Então, o que vai desempenhar, né, quais são essas atividades da órbita social e que vão ser desempenhadas pela fundação pública, isso deve ser regulamentado em uma lei, e não é qualquer lei, é lei complementar. Tá legal? Então, a área de atuação das fundações públicas devem ser definidas em lei complementar. Partezinha final lá do texto constitucional. Tá legal? O detalhe, amigos, é que essa lei complementar aqui, ela até hoje não foi editada. Bacana? Então não existe essa lei complementar definindo as áreas de atuação das fundações públicas. E o que nós temos hoje na prática? Olhem só, na prática nós temos lá fundações públicas que desempenham atividades de assistência social. Tá legal? Atividades de previdência dos servidores públicos, né? Previdência complementar dos servidores públicos, né? Exemplo lá do FUNPRESP na órbita federal. Atividades culturais, atividades de assistência médica, assistência hospitalar, tudo isso interesse social. Bacana? Então, ainda não existe essa lei complementar a que se refere o texto constitucional, definindo as áreas de atuação das fundações públicas. Beleza? Fosse uma fundação privada, aí, amigos, a área ou as áreas de atuação da fundação privada, elas estão definidas não aqui no direito administrativo, mas lá no Código Civil. Bacana? Você vai lá no artigo 62 no Código Civil, você vai ver as áreas de atuação de uma fundação privada. Da fundação pública, né, elas deveriam ser previstas em uma lei complementar, o que até hoje não existe. Bacana? Vamos avançando um pouco mais aqui em relação ao regime jurídico. Aí faz o seguinte, larga aí o que você está fazendo, deixa o lápis de lado, preste atenção porque esse é um ponto crucial para a compreensão aqui do cerne, né, para a gente pescar a lógica das fundações públicas. Olhem só. Já vimos, já comentamos, bacana? Já comentamos
sobre que existem fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado. Beleza. O que vai acontecer? Se a fundação é de direito público, ela segue, amigos, regime de direito público. Tá legal? Que é chamado lá de regime jurídico administrativo. Segue as mesmas regras das autarquias. Tá legal? Então isso aqui vale para a fundação pública de direito público, é exemplo lá da Funasa. Agora, se eu tenho uma fundação pública de direito privado, aí, amigos, ela vai seguir regras do direito privado, já que é uma pessoa de direito privado, mas, apesar, vejam só, apesar de ser uma pessoa de direito privado, apesar de ela prioritariamente, principalmente, se submeter a regras do direito privado, a gente não pode afastar, a gente não pode esquecer que nós estamos dentro de um ente público, legal? Dentro de uma entidade pública. E mesmo que ela esteja submetida a regras do direito privado, vai haver a incidência de alguns preceitos, de alguns controles do direito público. Tá legal? Então aqui nós temos um regime jurídico que mescla regras do direito privado, regras do direito público. E isso se aplica para essas fundações de direito privado. A partir daqui, a doutrina dá um nome de regime jurídico híbrido. Legal? Regime jurídico híbrido, regime jurídico que mistura direito público com direito privado. Legal? Então, fundações públicas de direito público, regime de direito público, e fundações públicas de direito privado, regime jurídico híbrido. Há uma confluência de preceitos de regras do direito privado, também com preceitos, principalmente com controles, com sujeições do direito público. Belezinha? Muito bem. Agora, em relação ao patrimônio, como é que funcionam os bens destas fundações? Em primeiro lugar, as fundações públicas possuem uma personalidade jurídica própria, legal? Possuem uma personalidade jurídica própria, então as fundações irão possuir um patrimônio delas, um patrimônio próprio delas. Agora a grande pergunta que vem, Daudi, os bens das fundações são bens públicos ou são bens privados? E você já consegue imaginar o que vem por aí. A gente já consegue perceber que se a fundação é de direito público, os bens daquela fundação são bens públicos. E se a fundação é de direito privado, os seus bens são bens particulares, são bens privados. Isso aí está correto. Mas tem um detalhe que a gente tem que conhecer a título de aprofundamento. É o seguinte, olhem só. Direito público, bens são públicos, então são marcados lá pela imprescritibilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade condicionada, ou alienabilidade condicionada. Os bens das fundações de direito privado são bens privados. Agora o detalhe, pessoal, o detalhe é que se eu tenho uma fundação de direito privado, bens privados, legal. E se esses bens são diretamente empregados na prestação de serviços públicos, o que vai acontecer? Tem-se considerado, a doutrina e a jurisprudência do Supremo tem considerado que esses bens, dos quais depende diretamente aquele serviço público, aqueles bens são impenhoráveis. Por quê, pessoal? Porque existe um princípio aplicável aos serviços públicos, que é o princípio da continuidade dos serviços públicos. Legal? Tem o princípio da continuidade dos serviços públicos que nos diz que os serviços públicos não devem ser interrompidos como regra geral. E o que acontece? Eu tenho bens que, embora sejam particulares, eles estão, daqueles bens está dependendo a prestação de serviço público. Então, o que vai acontecer? Aquele bem ele é tão essencial, ele é tão necessário para o serviço público que não pode parar, que aquele bem vai ser considerado impenhorável. Então, imagine aí, olhem só a situação. Fundação pública de direito privado, beleza. Ela está devendo para alguém.
Legal, ela está devendo ali determinado fornecedor, determinada pessoa. Beleza. O que vai acontecer? Esta pessoa entra com uma ação, processa a fundação e pede para penhorar os bens daquela fundação. Os bens são privados? São. E eu quero penhorá-los. Eu quero executar, leiloar aqueles bens e receber o que aquela fundação me deve. Legal, tudo certo até aqui. Agora, o que acontece? Se os bens sobre os quais recairia a penhora, se eles são usados na prestação de serviço público, tá legal? E eles são diretamente utilizados na prestação do serviço público, aí, amigos, pode tirar o seu cavalinho da chuva, que esses bens não poderão ser penhorados. Eu vou trazer um colorido do direito público, em penhorabilidade, e jogar aqui no meio desse oceano do direito privado. Legal? Então, detalhe importante, exceção importante, aplicável aos bens das fundações de direito privado. Legal? Vamos mais. Para a gente já caminhando aqui para o final desse bloco sobre fundações públicas, é importante nós comentarmos sobre os controles que incidem sobre a atuação de uma fundação pública. Legal? Como qualquer outro ente público, né, seja órgão, seja entidade, a fundação pública, amigos, ela está sujeita ao controle externo do judiciário e ao controle externo do legislativo. Então, a fundação pública, amigos, ela, enfim, ela pode sofrer ali fiscalização, ela pode sofrer ali uma série de ações de controle, inclusive dos tribunais de contas. Bacana? Então, isso ocorre, né, seja para fundação, autarquia, estatais de um modo geral, órgão público, isso é uma máxima na administração pública. Agora, aqui nas fundações públicas tem um detalhe que pode cair em prova, que é o controle exercido pelo Ministério Público. Então, vamos lá, vamos aqui para o slide para a gente explicar esse tema. Vejam só, o Ministério Público, amigos, por força do que consta lá no Código Civil, no artigo 66, o Ministério Público exerce um controle típico, né? Um controle bastante peculiar